Muito boa noite, amigos do Checkmate da sua TV Babitonga. Mais um programa especial para você, com exclusividade e sempre com muita informação. E hoje uma informação nacional, com uma personalidade nacional catarinense, joinvilense, desde sexta-feira, dia 13 de setembro, a ministra Idely Salvati, que está aqui conosco nos estúdios da TV Babitonga. Muito boa noite, ministra Idely. Boa noite, Salvador. Boa noite aos telespectadores. Que bom tê-la aqui. Não é fácil trazer uma ministra aqui, né? Temos que pegar no voo, na passagem. Mas agora com obrigações de maior responsabilidade, né? Depois do título muito honroso, né? Como foi para a ministra receber esse título depois de tantos anos, né? Olha, na verdade, a formação política sua eu coloquei, nasceu aqui, né? Inclusive eu coloquei na sessão, né? Foi o mote do meu discurso, de que o título de cidadã honorária de Joinville, para mim, é, na realidade, uma segunda certidão de nascimento. Porque eu nasci fisicamente em São Paulo, né? Mas eu nasci como mãe, como professora, como sindicalista, como política, foi aqui em Joinville, né? E em tempos duros, né? Duros, porque quando eu cheguei aqui em Joinville, eu cheguei em plena ditadura militar, 1976, né? E eu vim de Curitiba, né, onde eu fiz a minha faculdade, eu me formei, sou licenciada em Física pela Universidade Federal do Paraná, né? E então, quando terminei o meu curso, aí nós tínhamos já, né, na época, o meu companheiro, o meu ex-marido Mescoloto, nós tínhamos uma relação já de alguns anos de convivência e de trabalho comum na área de comunidades eclesiais de base, na Igreja Progressista, né, lá em Curitiba. E aí nas SEBs, né? E aí recebemos o convite dos padres Facchini, né? Na época o João ainda era... Já esteve aqui no Checkmate também. Ainda na época o João Facchini ainda era padre, né? Os dois comandavam a paróquia Cristo Ressuscitado, que era em Santa Catarina pioneira praticamente destes trabalhos mais vinculados à teologia da libertação, né? Os círculos bíblicos, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, né? Então nós recebemos o convite para, né, vir para Joinville, poder integrar a equipe, né? E aí viemos para cá e foi para mim o meu grande aprendizado, né? Porque aqui dentro da filosofia, né, da teologia da libertação, da opção preferencial pelos pobres, nós fomos morar lá no Bemmerwald. É muita presença nas periferias da cidade, próximo da população. Exatamente, então fomos morar, nos inserimos ali na vida do bairro. O Bemmerwald naquela época estava iniciando, né, aquela grande expansão. Só para você ter uma ideia, hoje onde a gente foi morar não existe mais, né? O grande eixo ali, né? A avenida Paulo Schroeder tomou conta ali da nossa meia água. Mas só para ter uma ideia, na época que nós fomos morar lá no Bemmerwald, ainda tinha atrás da nossa casa uma grande área com um campo de futebol, né? E eu me lembro que tinha muitas jabuticabeiras e a gente colhia as jabuticabas e eu fazia geleia para o ano inteiro com as jabuticabas ainda do campo de futebol lá do Bemmerwald, só para ter uma ideia. Boa. Hoje está totalmente dominado. Mas se vão 30... mais de 30 anos, né? É muito tempo. Mas foi lá que, assim, foi exatamente o que a gente construiu, pois né? Nós tivemos... professora, sindicalista, deputada estadual, a fundação do PT, né? Que eu sou fundadora. CUT também participou? Eu fui fundadora da CUT e fui tesoureira da CUT, um dos primeiros mandatos, né? Das primeiras direções. E foi construindo até chegar hoje a ministra. Né? Senadora, né? Também a primeira senadora. Como disse o senador Luiz Henrique, né? Funcionária da Prefeitura de Joinville para o 4º andar do Palácio do Planalto. Ele fez essa... Porque também, assim, né, a gente veio para militar nas comunidades eclesiais de base, mas eu trabalhei, né, desde o primeiro momento, vinculada à área da educação, né? Então, até porque é a minha formação, né? Então, eu fui trabalhar na Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura. Na época, o prefeito era o Pedro Ivo Campos, né? E tinha... Pedro Ivo que acolheu muita gente, muita gente, exatamente. Aliás, a Secretaria do Bem-Estar Social era um ninho, né, da esquerda. Nós tínhamos lá a coordenadora, né? Quem criou toda a filosofia e estrutura do SERI, a Rose, foi uma presa política, né? Foi uma
pessoa muito perseguida, que ele acolheu, uma pessoa, né, de uma mente brilhante que estruturou. E veja só como, eu até comentei na solenidade, né, a Tânia Eberhard era funcionária do SERI Bucarém, onde eu deixava meu filho, né? Então ela trocava a fralda do meu filho. Então assim, as coisas, né, que hoje secretária, vereadora, né, e secretária da Saúde do Estado, né? Então, assim, toda esta liga, né? Então tem muita história, a gente tem muita ligação com Joinville, uma vida... Apesar de hoje, nessa correria, não dá para estar todo o tempo aqui, né? Não dá, mas a cabeça está o tempo inteiro ligada, né? Até porque... E não dá para fazer política sempre em Santa Catarina sem pensar em Joinville. Pensar em Joinville. Joinville é peça estratégica no tabuleiro para o que quer que seja na área do desenvolvimento econômico, seja na área política, né? Joinville é peça-chave. E eu disse, inclusive, que eu não tenho nem como me esquecer de Joinville, porque o meu secretário executivo lá no Ministério é o Claudinei Nascimento, que é nascido aqui em Joinville. Nessa trajetória, ministra, aproveitando suas lembranças, né, e até esse momento, qual é o pior e o melhor momento nessa trajetória política que a senhora considera? O pior ou o melhor, ou são todos bons momentos, mesmo aqueles todos duros? Todos os momentos têm o seu lado bom, o seu lado ruim. Assim é a vida, né? Assim é a vida. Mas aquilo que eu coloquei, né, na sessão, eu queria inclusive aqui reafirmar, né? Por que Joinville foi muito importante na minha formação, né? Joinville foi o meu molde, né? Ele me formou. E foi aqui, por essa militância, por essa aproximação, por estar vivendo, né? Eu inclusive comentei, né, na sessão, como era bom os tempos que eu tinha vizinhos de frequentar a casa. Hoje, na minha condição, tomar café, pedir o copo de açúcar. Olha, eu estou com uma emergência, dá para dar uma olhadinha né, no filho, né, e tal, aquela coisa que é só a convivência de vizinho, né, a gente tem, né. Mas este molde, né, esta forma, né, que Joinville foi para mim, eu trago permanentemente, e ela é decisiva, né, no papel que eu desempenho hoje, no posto onde eu estou, né? Porque quando você vai determinar, você vai decidir, você vai contribuir, né, dar a sua opinião junto à presidenta Dilma, né, na definição, né, do que vai ser feito, como vai ser feito, a pergunta fundamental é: para quem vai servir? Política, né? E esta decisão vai beneficiar quem, né? Essa vivência sua de base. Exatamente. E aí a posição, você ter um lado, né? Você ter um lado. Isso eu aprendi aqui em Joinville. E como é que é isso, ministra, para uma mulher, que é difícil ainda hoje para as mulheres, né? O Ministério hoje tem muitas mulheres. Avançou muito, mas ainda é o Ministério mais feminino da história do Brasil, né? Mas ainda é uma luta, né? Como é que é fazer essa junção do que você vê como é necessário para o povo e os interesses econômicos lá, vivendo hoje no Planalto, essa briga permanente? É um cabo de guerra permanente. Mulher nesse centro... nervoso. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem uma grande vantagem, que eu acho que foi o que levou o presidente Lula a apostar, entende, investir, apoiar e ter sido decisivo na eleição da presidenta Dilma. É que a presidenta Dilma é uma pessoa de posições muito firmes, muito fortes. Ela é corajosa, ela não vacila. Ela tem lado, claríssimo, e ela toma as decisões com muita firmeza. E a outra questão é de que, ao longo dos 10 anos, né, dos 8 anos do governo do presidente Lula, ela foi peça estratégica. Então, ela conhece profundamente toda a máquina. Quando a gente vai debater qualquer tema com ela diz: você esqueceu que eu fui uma das principais articuladoras, né, do projeto do PAC, do Minha Casa Minha Vida, do sistema elétrico, dos royalties, né? Então, é muito bom, porque ela conhece profundamente, inclusive as disputas
né, dos interesses econômicos que estão colocados em cada um dos projetos. E essa, por exemplo, quando ela comprou a briga, né, da questão da redução da tarifa de energia elétrica, ela comprou esta briga por conhecer profundamente o setor, né? Mas depois não aumentou? E de saber... Não passou a aumentar? A oposição disse que tiraram o aumento, a redução já voltou ao aumento. Não, é porque nós temos reajustes permanentes. Se não tivesse feito a redução, teria sido feito em cima daquele preço... do outro patamar. Do preço antigo, né? Então, e por que ela comprou esta briga? Porque, por ter sido a pessoa que, né, capitaneou a reestruturação do sistema elétrico, ela tinha pleno conhecimento com números, com dados, entende? Que incontestáveis, de que na conta de energia elétrica de todos os brasileiros, nós continuávamos pagando a construção das usinas e das linhas de transmissão. Ainda continuávamos pagando, mesmo elas já tendo sido pagas, né, já tendo cumprido a etapa, porque quando você constrói tem um período, né, de pagamento que vai para a conta de todo mundo, certo? Mas só que isso já estava pago. Então, como eles queriam renovar, nós vamos renovar, não tem problema de renovar. Só que vocês vão parar de cobrar o que já está pago. E aí ela permitiu... E é uma briga grandiosa, assim como a dos mais médicos, né? A dos juros, né? Dos mais médicos, outra briga, mas essa eu não tenho a menor dúvida que a presidenta Dilma ganhou, né? Ganhou, inclusive porque ninguém consegue sustentar, entende, de que não tem que trazer médico, quando ficou comprovado, né, pela inscrição e tal, de que nós não temos mesmo o número de médicos suficientes para ir. Joinville pediu 14 médicos. E mais, né? Será que está bom para Joinville, no seu ponto de vista? Eu acho que sim. Tá bom? Porque tem... certeza, né? Não, mas deixa eu lhe dizer, é porque tanto Joinville como Florianópolis, Blumenau, são cidades aonde os médicos brasileiros, né, os médicos formados aqui no Brasil, eles têm condições de ter outros postos de trabalho. Então aqui é interessante trabalhar financeiramente, inclusive, para eles, né? Mas ainda faltam médicos. Mas mesmo não querem ir muito lá para a periferia, né? Ministra, nós vamos ao primeiro e rápido intervalo aqui do nosso programa. Já voltamos com Cheque Mate e Ideli Salvati no tabuleiro. É só um instantinho.